Vamos lá mais um cafezinho, vamos falar de geração Z, boomers, millennials, mercado de trabalho e toda essa história aí. Vamos lá? Bom, eu já vou dando um spoiler aqui que eu não sou muito fã dessas classificações não e eu prefiro explicá-las de outra forma. Vocês vão ver aqui que eu vou explicar elas através de forma duas ondas migratórias que aconteceu no mundo aí que pouca gente se fala, pouco se fala, né? Então vamos lá, né? Para começar, eu perguntei no Google, né? Eu joguei no Google lá, boomers, geração X, millennials, geração Z, e joguei características, e o Google me gerou aquele negocinho de visão geral criada por IA, que é bem questionável, né? E tem umas coisas aqui que são umas pérolas que eu vou ver se eu consigo citar, né? Mas vamos falar de cada geração primeiro, né? Primeiro a gente começa com os baby boomers, né? Que aí, quem que são os baby boomers? São, assim, caso você não saiba, né? Tem que olhar um pouquinho para a história do mundo no século XX, né? E tudo isso é meio bizarro, porque tudo isso é focado nos Estados Unidos. É tudo explicado pela história americana. Então, assim, talvez se você vai lá para alguns países da Europa não vai ter, não tem explicação. Pra gente se adapta, mas pero no mucho. Se você for Europa, isso não vai fazer nem sentido, né? Tipo, não tem baby boomers lá, né? É, Oriente também não deve fazer sentido, né? Ali a história foi outra, né? Mas vamos começar pelos baby boomers. O que são os baby boomers? Meu pai é um baby boomer, né? Meu pai e minha mãe eram baby. Minha mãe era baby boomer também, né? Eles são os nascidos em 46 até 64, né? Por quê? Porque teve uma grande explosão demográfica em todos esses países durante essa época, né? Foi também uma época de grande migração do campo para a cidade, né? E aí, eu já acho que assim, você pode explicar tanto bem boomers quanto a geração X pela essa migração do campo para a cidade. E não pela, são gerações. Não, tipo, a gente teve uma migração do campo para a cidade. Pode ser que no passado, no futuro, a gente tenha uma outra tipo de migração. Pode ser, desse tipo. E aí vai mudar as gerações, que as gerações vão mudar. Porque o baby boomers, eles se dão basicamente pela relação que você tem, pela disponibilidade de capital, né, de dinheiro no mercado e de trabalho, né? Então, por exemplo, se eu contar a história do meu pai aqui, eu vou estar contando a história de 90% dos baby boomers aí, que foi um cara ali que quando nasceu no interior ali, família que tinha, assim, família de várias matrizes lá, tipo, sociais, né? E uma hora minha avó fala pra ele, ó, você vai ter que estudar, vai ter que ir pra capital. Então pega as coisas, vai sozinho pra capital e tem que se manter lá com o dinheiro dele, né? Porque conseguindo pequenos trabalhos e trabalhando, porque tinha uma cara, assim, quando você tem essa expansão quando você tem essa expansão da cidade, né, por pessoas que vieram do campo, você tem também o quê? Uma expansão do mercado de trabalho muito, muito brutal. E aí, assim, é uma coisa que eu estava lendo até os economistas há um tempo atrás, infelizmente eu não peguei, que muito se explica a explosão econômica que existiu nos anos 70 nos Estados Unidos também, através de fatores econômicos, outros que não seja a migração, né? E essa migração, ela em si, um fator econômico muito bom para a economia, né? Assim, eu acho muito ruim, mas assim, as pessoas acham muito boa, né? Por quê? Uma pessoa que está no campo, ela não está inserida na economia que a gente conta conforme. Assim, ela tá numa economia, mas é uma economia um pouco mais medieval, né? Ali, tipo, ela tem a terra dela, ela cultiva alguns alimentos, ela troca alguns alimentos numa relação de troca que muitas vezes não são relações capitalistas, são outros tipos de relações, né? E a não ser que ela tenha inserido no mercado ali como plantation, né? O plantation, para quem não sabe, existe desde de 1500, que é a forma de tipo você fazer grandes plantações para vender para o grande capital, né? Eu tô até usando linguajar marxista aqui, às vezes, né? Mas assim, essa migração, ela inseriu muita gente nas cidades e isso teve uma explosão do emprego muito grande, né? Então ali, quem quisesse ganhar dinheiro ali, era mais fácil ganhar dinheiro, né? Por isso que o boomer, ele é muito, ele acha que ele é meritocrático, né? Tem uma, assim, no negócio do Google tem umas coisas muito questionáveis aqui. Fala assim, work é ética do trabalho, né? Forte ética do trabalho e lealdade às tradições institucionais. Tinha outra coisa, tinha tradições institucionais, né? As empresas eram muito. Você ficava na empresa muito tempo, né? Então, assim, tipo, se você pega ali nas histórias e volta, é capaz de você acompanhar uma pessoa 20 anos, ela tava na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, e assim, às vezes nem crescia o poder de renda, mas não crescia a,
não crescia, tipo, na empresa, né? E aí, outra questão que a gente coloca, né? Essa é uma discussão muito classe média alta. Muito classe média alta. Se você olhar as classes mais baixas, não tem isso. Não existe isso, né? O cara migrou por exemplo, eu conheço pessoas que os pais fizeram o mesmo tipo de migração, mas vieram para São Paulo, né? E aí vinha a pessoa que saiu do Nordeste, do interior do sertão Nordeste, veio para São Paulo, veio trabalhar na construção civil e não ter as mesmas oportunidades. Se a pessoa tivesse migrado para a capital, para Teresina, tipo, teria as mesmas oportunidades, porque ali era todo mundo igual, né? Mais ou menos, assim, tipo, ali era todo mundo piauiense, né? Então, assim, eu vejo. Essa classificação não pega essas matizes assim de classe e de regional, né? Elas não pegam essa classificação de matizes regionais, por exemplo. Eu não tive as mesmas oportunidades que muitos amigos meus paulistas aqui em São Paulo. Por quê? Preconceito em geral, mas assim, essas classificações não pega, né? E aí vai para geração Z, né? Geração X, né? Desculpa. Geração X é o quê? Os caras nativos da cidade, os caras que já nasceram ali no ambiente urbano, né? Então eles são adaptáveis, eles balanceiam a vida de trabalho e a vida pessoal, né? Tipo, o Boomer não, o Boomer ele queria vencer na vida, porque ali eles tiveram a grande oportunidade, né? Também os boomers acabam ali na crise do petróleo. E se você não sabe o que é a crise do petróleo, foi quando o pessoal ali do Oriente Médio fala assim: olha, a gente tá vendendo petróleo para vocês, mas a gente é o dono do petróleo. E sobe o preço do petróleo muito, por quê? Porque a gente começou a pagar o estilo de vida deles, né? Então, quando você vai ali falar de os sheiks do Oriente Médio estão pagando pelos times europeus, quem tá pagando isso é você, através do seu custo na gasolina ali, né? Entendeu? Isso aí. E aí vem os milênios, a geração como ensino, né? Que é o quê? É a geração que nasceu no pré-internet, nasceu antes da vida ser toda digital, e teve que se inserir ali né, às vezes, ou na infância ou na adolescência, nessa vida digital, né? Tendo um choque ali com as redes sociais quando entrou no mercado de trabalho, né? Então, isso são os milênios, né? E assim, sabe lidar com tecnologia ao contrário das outras duas. Então, se você era mais antigo, você vê, tipo, que você teve um chefe boomer alguma hora que não sabia lidar com tecnologia, né? Não sabia, era difícil ele fazer uma planilha, ele fazia coisa nas mãos, na mão. Então, às vezes a gente topa com. Na computação não tem isso, né? Mas assim, eu já vi gente assim, né? E tem o Gen Z, né? São os nativos digitais, que são o povo que já nasceu nessa economia digital, né? Já entende de redes sociais bem mais do que a gente, né? Então, por que eu não gosto muito disso e o que isso tem a ver com o mercado de trabalho, né? Eu não gosto muito disso por quê? Porque já falei um pouco aqui que não dá as matizes de classe e regionais, né? Então, por exemplo, isso aqui vem dos Estados Unidos pra gente, isso aqui não se aplica tanto no Brasil, né? Por exemplo, um millennial tem acesso à tecnologia desde novo. Brother, se você nasceu nos anos 80 no Brasil, que nem é crise econômica atrás de crise econômica. Não tem essa história de, eu tive videogame. Se você teve videogame, você é um privilegiado, né? E teve gente que teve videogame, eu conheci, porque essas crises econômicas, elas eram difíceis por São Paulo, mas eram muito mais difíceis por outros cantos do Brasil. Então, assim, eu que nasci em Teresina era muito mais complicado do que, assim, às vezes eu olho a vida de quem nasceu aqui em São Paulo, porque assim, até parece a mesma classe social, mas não, porque eu viajei para fora, não sei o quê, eu fui fazer intercâmbio ali um ano na Flórida, eu olhava assim e falei, não tinha, eu não tinha dinheiro para isso. Mas essas classificações, elas são muito classe média, assim, muito de urbana. Então, se você volta no meu cafezinho ali, no último cafezinho que eu fiz, né? E eu tenho as várias playlists, se voltar no cafezinho Mimimi dos Céus, né? Você vai ver que isso aqui, eles colocam como se aqui fosse a descrição de toda a sociedade. Mas não é, cara, não é. E outra coisa que esconde isso aqui, ele esconde duas migrações massivas, né? A migração do campo para a cidade, né? Que deu um boom econômico, e eu já vi muito economista tentar defender que, na verdade, esses booms econômicos são explicados por outros motivos, mas você tem que olhar basicamente ali que, tipo, uma inserção de pessoas dentro do mercado, o mercado consumidor, né? Porque, assim, o cara que mora no campo, muitas vezes ele consome coisa, ele tem um nível de consumo muito mais baixo do que quem mora na cidade. Ele não vai pro shopping comer McDonald's fim de semana, né? Aliás, assim, sendo filho de boomer, isso é um programa bizarro. Tipo, meus pais, eu ir pro shopping comer McDonald's, né? Quando tipo, pra eles achavam isso bizarro.
Ele preferia ir pro boteco tomar cervejinha, né? Aí, ou pro clube, né? Clube é um programa de boomer, né? A gente ia sempre, vamos pro clube, né? Aí tinha um clube lá da empresa que meu pai trabalhava, que ia todo fim de semana. Todo fim de semana ia pro clube, a criançada ficava brincando lá, né? Isso era o tipo de divertimento, né? Ir pro shopping fazer compra, o campo não faz isso. Aí quando você insere essas pessoas no mercado de trabalho, você tem uma explosão de dinheiro, né, e de renda, porque eles começam a ter relações comerciais ali, né, porque no campo ele não tinha. A ideia era você trabalhar, ficar em casa, com medo, alguém planta ali, você compra daquela pessoa, num mercado que não era tão formal, né, e aí depois você vai pra praça passear ali, tem alguma coisa na praça, tem o festejo, né? Um festejo, tipo, era uma relação muito mais informal de trabalho do que é formal hoje, né? E a segunda migração, que é a terra dos millennials Gen Z, é a migração do analógico pro digital, né? Isso foi uma migração brutal, assim, tipo, que a gente, eu acho que daqui a uns 20 anos, né? A gente vai olhar para essa época da história, essa época de extremismo, e vai falar assim, olha, óbvio que tem a crise do capitalismo, né? O capitalismo está em crise, isso explica também um pouco do Gen Z, né? Essa crise do capitalismo continuada desde 2008, então, 2008 tem uma crise do capitalismo que ela não se resolve, ela só se intensifica, aí toda hora, quem que vai pagar o pato? Quem que vai pagar o pato? E aí, assim, os caras ficando mais bilionários, né? Tipo, falando assim, ó, vocês vai ter que demitir, vai ter que terceirizar, vai ter que fazer o quê, vai ter que fazer o quê, e os caras ficando mais bilionários, isso é uma crise que, o quê? Explica muito da Gen Z. Da Gen Z, por quê? Se eu vou olhar aqui, ó, individualismo. Ah, ele fala assim que eles não têm apego ao trabalho. Óbvio que não vão ter apego ao trabalho, cara. É um mercado que tá cada vez mais ferrando com quem tá aí trabalhando, né? Você tem bilionários cada vez ficando mais bilionários. Você tem uma diferenciação entre gestores de empresa e trabalhadores que é muito óbvio, né? Aí você fala assim: você vai ter que ser empreendedor para resolver seus problemas. Aí, se você quiser crescer, seja empreendedor. Assim, é óbvio que os caras vão ser individualistas, né? Então, muito daquilo que os céus falam ali de eles não se adaptam à cultura gerencial, muitas vezes é um Gen X ali, né? Um nascido entre 65 e 80, não conseguindo compreender que o mundo que ele viveu é diferente do mundo de hoje. Então, ali, quando um boomer estava numa empresa, ele tinha uma perspectiva de 40 anos na mesma empresa, e aí ele tinha uma perspectiva de crescimento, e ele tinha uma perspectiva de que eu vou trabalhar aqui, eu vou casar com alguma amiga minha de infância, né, ou uma amiga, e eu vou conseguir viver aqui, vou conseguir ter uma casa grande, e criar 3 filhos indo para a escola. O geração X já não é tão assim, ele vai conseguir ficar bastante tempo na empresa, uns 20 anos ali, né? Mas ele vai ter mais oportunidade. O Millennial já não teve tanta oportunidade, alguns tiveram, né? Mas assim, não teve tanta oportunidade, foi muito difícil. O mercado já estava muito estratificado. É como se assim, o ambiente urbano ali, o ambiente das empresas, ele já estava estagmentado, ele já estava tudo colocado às bases dele. Então a gente chegou no mercado já feito, né? Assim, já falava de cultura corporativa. O Boomer foi o cara que criou a cultura corporativa. Aqui não, já se falava de cultura corporativa, né? Quando eu cheguei no mercado de trabalho. Só que a gente não teve também as regalias do passado, né? Então, assim, eu não, por exemplo, eu consegui até comprar o meu apartamento, mas é um apartamento pequeno. Eu lembro que meus pais compraram casa também muito cedo, através, assim, e isso é muito bizarro, porque, assim, para os americanos é uma coisa, para cá é outra, né? Por que meu pai compraram casa? Porque o governo tinha muito programa de moradia, né? Aí você fala, não, mas aqui tem os parques, não sei o que, não sei o que. Não é igual, não é igual, né? A característica para moradia era diferente. Por exemplo, meus pais eles tinham comprado uma casa lá quando eu terminou de pagar nos 90, né? E ela era 3 quartos, um quintal, então assim, tinha uma condição melhor, né? É. E hoje em dia, por exemplo, o Gen Z não tem mais já não tem nem essa perspectiva de comprar essas coisas. Porque essa galera que nasceu numa geração anterior não tá dando as mesmas oportunidades para a nova geração. Muito pelo contrário, tá olhando elas como uma forma de exploração. E isso que é muito bizarro, né? Isso que é muito bizarro. Então, por exemplo, o boomer lá que reclama, o Gen X, ele tá olhando e fala assim: não,
O Gen Z aqui tem que fazer eu ganhar dinheiro. Ele nunca tá olhando assim, poxa, eu consigo dar a mesma oportunidade que eu dei pro Gen Z? Não, ele não olha assim, né? Então, fechando aqui, né? Isso reflete o quê? Na cultura do mercado de trabalho? Sim, reflete na cultura do mercado de trabalho, como essas pessoas veem a cultura do mercado de trabalho, mas eu olho pela visão contrária, porque o mercado de trabalho que forma essas gerações, né? Essas gerações são contadas pela história do mercado de trabalho. Então, ali, o Boomer é na grande expansão, o Gen X é na estabilização, o Millennials é no começo da digitalização, já nem tão tanta oportunidades como no passado, e Gen Z vem com muito menos oportunidades. Por quê? Porque assim, essa expansão forma o quê? Um grande conglomerado de empresas, né? E aí você vê um monte de empresa que existe aí, por exemplo. Hoje, a gente pode explicar isso aí também pela forma que a gente come, né? Por exemplo, quando eu era criança, quase tudo que a gente comia era comprado no mercado aí. Não tô falando do supermercado, tô falando no mercado mesmo, assim. Pra quem não sabe o que é um mercado, é um galpão que você coloca que os produtores do campo vêm para vender, né? E aí, meu pai até hoje compra nesses lugares, né? E aí ele vai lá, compra do produtor mesmo, porque ele é o produtor, e a comida de casa vinha disso, né? Não tinha biscoito recheado. Meus amigos de São Paulo já tinham, porque, como eu falei aqui, né? Essas classificações elas são muito localizadas. Então, por exemplo, a vida de um milênio aqui em São Paulo era completamente diferente da minha vida de milênio em Teresina. É absurdamente diferente. Eu brincava na rua, né? É absurdamente diferente. Então eu não ficava jogando videogame em casa. Nem tinha e nem queria, né? E o. E aí, assim. E aí, quando você vai migrando, vai tendo o quê? Você vai vendo hoje em dia, se consome muito mais ultraprocessado, né? A ultraprocessado é uma discussão que eu sempre ouço, que minha esposa trabalha com transtorno alimentar, né? Então, assim, a gente sempre fala, que a gente tem filho também, né? Ultraprocessado é uma coisa que a comida não é comida, é uma discussão sobre tecnologia, e a gente vê o quê? Foi o mercado de trabalho, é uma parte do mercado de trabalho, porque eu gastava dinheiro ali com aquelas pessoas ali que eram do campo, né? E agora não, o meu dinheiro ele vai para uma grande instituição uma grande empresa que faz um produto que é uma bosta para mim, né? Tipo, tem que comer. Eu não como biscoito recheado, não como essas porcaria, né? Mas meus filhos querem às vezes, né? E é a realidade deles, né? E aí eu já falei demais, já deu 17 minutos. Eu espero que isso tenha te ajudado em alguma coisa, que tenha te ajudado a entender quando se fala de boomers, millennials e Gen Z, nunca se fala de Gen X, né? Nunca, né? Apesar que é engraçado que eu me lembro quando eu era adolescente, né? Aí assim, quando eu era adolescente, os Gen X estavam entrando no mercado de trabalho, né? E aí, quando eu lia revista, né? Tipo, tinha Veja, Isto É, eu lia várias dessas revistas. Meu pai sempre tinha dessa em casa, né? Meu pai é economista. E aí, eu lembro da crise que foi quando o Gen X entrou no mercado de trabalho, né? Que era o quê? Falava a mesma bosta, falava a mesma coisa. Ah, eles falam no negócio de balancear o trabalho com a vida, não sei o quê, ter mais tempo para viver, o mercado vai quebrar, o mercado vai quebrar. Tipo, esse mercado vai quebrar existe faz 50 anos. E é uma das crises. O Gen Z ele já nasceu nisso, né? A gente não, porque a gente. Assim, é bizarro, porque se você fosse falar do mercado americano parecia que estava melhor nos anos 80, né? Do que o mercado brasileiro que estava numa crise, né? Mas os anos 90 foi a época que eu estava adolescente, foi uma época de muita perspectiva. Eu prefiro falar mais de realismo capitalista, que eu não falei aqui, do que falar disso. Porque realismo capitalista explica mais o mundo do que disso, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelo cafezinho. Não falei nada de computação. Que bom, né? Que bom. Valeu, obrigado. Bom dia pra você.